Você acredita mesmo que sua vida está nas suas mãos? Vou te provar que isso é mentira. Durante anos, fizeram você acreditar que precisa de mais sorte, mais oportunidades, mais dinheiro, mais estudo. Mas sabe qual é a verdade? Nada disso importa sem um único hábito. E é exatamente isso que os poderosos não querem que você descubra. Porque se você aprender, ninguém vai conseguir te parar. Você acha que realmente toma decisões? A maioria das pessoas acredita que sim, mas isso é uma ilusão perigosa. Elas fazem escolhas pequenas, superficiais, como decidir o que vão comer no almoço ou que série assistir à noite. Mas quando se trata das decisões que mudam vidas, aquelas que definem destinos, a verdade é que quase ninguém as toma. E eu sei disso porque eu mesmo vivi assim por anos. Eu dizia para mim mesmo, vou fazer isso quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo, quando as coisas estiverem melhores. Mas sabe o que acontecia? Nada. Absolutamente nada. Porque o momento perfeito nunca chega. Nunca vai chegar. Quer um exemplo brutal de como uma decisão muda tudo? Volte comigo no tempo. Setembro de 1962. John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, subiu no palco e disse para o mundo inteiro: nós escolhemos ir à Lua. Ele não tinha foguete, não tinha tecnologia, não tinha manual, nada, mas ele decidiu. E aquela decisão aparentemente impossível colocou o homem na Lua. Agora eu te pergunto, quantas coisas você adiou porque queria saber como antes de decidir? Quantos sonhos você deixou para depois porque estava esperando tudo estar certo? Se você está esperando as condições perfeitas, sinto lhe dizer, vai esperar a vida inteira. Vou te contar algo que mudou tudo para mim. Eu trabalhava como bombeiro em Toronto, ganhando pouco, sem perspectivas, sem diploma, sem nada. Minha vida era um vai e vem de contas atrasadas e desculpas. Até que um dia, alguém me apresentou um livro. Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Eu li aquelas páginas e senti como se ele estivesse falando diretamente comigo. Ali eu entendi que meu problema não era falta de dinheiro, mas falta de decisão. Então eu fiz algo que parecia loucura. Eu decidi ser rico. Eu não sabia como. Não tinha ideia do caminho, mas eu decidi. E quando você decide de verdade, algo muda dentro de você. O mundo ao seu redor começa a mudar também. A partir daquele momento, portas começaram a se abrir. Surgiram oportunidades que eu nunca teria visto antes. Eu larguei o corpo de bombeiros, comecei um negócio de limpeza sem ter experiência nenhuma. E no primeiro ano, ganhei mais de $100 mil. Isso naquela época era uma fortuna. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse tomado uma decisão clara, definitiva e inegociável. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você disse, vou começar quando tiver dinheiro, vou abrir meu negócio quando a economia melhorar, vou fazer aquela viagem quando sobrar tempo? E eu te pergunto, sobrou? O dinheiro veio antes da decisão? Não veio e não vai vir. Porque o dinheiro nunca aparece antes. Ele vem depois que você decide. É assim que funciona. Sempre foi assim. Deixa eu te contar algo poderoso. O que te falta não é recurso, é compromisso. Quando você decide, as ideias começam a aparecer. As pessoas certas cruzam seu caminho. As oportunidades surgem. É como se o universo conspirasse ao seu favor. Mas isso só acontece quando você manda uma mensagem clara para ele. Eu quero isso e não volto atrás. Eu quero que você sinta isso agora. Escolha uma coisa que você deseja de verdade, aquela que faz seu coração acelerar, que te dá medo só de pensar. Agora decida que ela será sua. Não amanhã, não quando tudo estiver certo. Agora, sem plano, sem desculpas. Apenas decida. Porque eu vou te dizer uma verdade que pode te incomodar. Se você não decide, alguém decide por você. E quando isso acontece, você vive a vida que os outros escolheram para você, não a vida que você merece.
Então eu te pergunto, você está disposto a assumir esse poder? Ou vai continuar esperando o momento certo até perceber que a vida passou? Pense bem, porque essa escolha vai definir se você continua preso ao que conhece ou se começa a viver o que sempre sonhou. Agora eu quero te lançar um desafio. Não é opcional, é para você que realmente quer mudar de vida. Ainda hoje, escolha uma única coisa que você deseja e escreva em letras grandes: eu decidi. E a partir desse momento, haja como se não existisse outro caminho. Porque quando você transforma uma decisão em algo irrevogável, tudo muda, e muda rápido. Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo quando tudo na sua vida parece dar errado de uma vez? Ou quando tudo parece dar certo quase como mágica? Isso não é acaso, isso não é sorte, isso é frequência, é vibração, é ciência. Tudo no universo vibra, nada fica parado. As pessoas acreditam que estão vivendo num mundo estático, mas não é assim. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, está emitindo uma frequência. E essa frequência está criando os resultados que você experimenta. Não é misticismo barato, é física pura. Tudo é energia em movimento. Quer uma prova simples? Lembra daquele dia que você acordou mal-humorado, sem paciência, e pareceu que o universo inteiro conspirou contra você? O trânsito estava pior, as pessoas pareciam mais irritantes, nada deu certo. Agora lembra do dia em que você estava feliz, cheio de energia, as pessoas sorriam para você, as oportunidades apareciam. Isso não foi coincidência, isso foi você emitindo uma frequência diferente. E aqui está o que ninguém te conta. A sua vida inteira hoje é resultado da frequência que você vem mantendo. Não é o governo, não é a economia, não é a falta de oportunidades. É você. E isso é poderoso, porque significa que você pode mudar tudo mudando a frequência do que você pensa. Mas aqui está o problema. A maioria não consegue mudar porque não entende como isso funciona. Elas olham para os resultados atuais e continuam pensando neles. Se estão cheias de dívidas, passam o dia pensando em dívida. Se estão presas em um emprego ruim, passam o dia reclamando do emprego. Sabe qual é o problema disso? Estão vibrando exatamente na frequência que mantém esses problemas vivos. E depois perguntam, por que minha vida não muda? Agora presta atenção porque isso é importante. Frequência não é algo físico, é um estado mental, é consciência. E quando você pensa, você não está só imaginando coisas, você está sintonizando uma estação, igual a um rádio. Cada pensamento é uma antena emitindo sinais. E o universo devolve exatamente na mesma sintonia. É por isso que quando você foca no que quer, em vez de no que teme, a vida começa a mudar. E eu sei que agora você deve estar pensando, mas como eu vou acreditar em algo que ainda não tenho? Como vou sentir abundância se minha conta está vazia? Essa é a maior armadilha. É exatamente isso que te prende. Porque quando você espera se sentir bem, só depois que as coisas mudarem, você continua preso na mesma frequência. O segredo é inverter. Sentir agora aquilo que você quer atrair. Quer ver como isso é real? Steve Jobs dizia, você não conecta os pontos olhando para frente, você só conecta olhando para trás. Então você tem que confiar que eles vão se conectar no futuro. Ele entendeu isso. Ele acreditava antes de ver. Ele vibrava naquela frequência antes de ter qualquer garantia. E olha onde ele chegou. Agora eu quero que você faça algo comigo. Fecha os olhos por um segundo e imagina a vida que você quer, detalhe por detalhe. A casa, o carro, a viagem, o saldo bancário. Sinta isso como se fosse real agora. Escuta, se você fizer isso todos os dias, você vai começar a agir diferente, vai começar a tomar decisões diferentes. Porque quando você muda a frequência, tudo muda com você. Não acredita? Vou te contar uma história pessoal.
Quando eu estava quebrado, eu não conseguia imaginar riqueza. Eu via contas, dívidas, fracasso, até que um dia eu parei e disse: e se eu fingisse que já sou rico? Eu comecei a andar de cabeça erguida, a pensar como uma pessoa rica pensaria, mesmo sem um centavo no bolso. No começo, parecia loucura. Mas logo as ideias começaram a aparecer, pessoas começaram a surgir e oportunidades que nunca tinham aparecido começaram a vir até mim. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a frequência da minha mente. Então eu te pergunto, em qual frequência você está agora? A da escassez ou a da abundância? Porque essa resposta vai determinar o que vem para a sua vida nos próximos meses. Agora eu quero te lançar um desafio prático. Hoje à noite, antes de dormir, feche os olhos e dedique 5 minutos para visualizar a sua vida ideal com todos os detalhes. Sinta-se lá. Depois, amanhã, quando acordar, haja como se você já fosse essa pessoa. Caminhe diferente, fale diferente, pense diferente, porque, escuta bem, você não atrai o que quer, você atrai o que é. E quando você muda quem você é internamente, tudo ao seu redor se reorganiza para combinar com isso. E aqui está algo que ninguém vai te dizer. Isso não é opcional. Ou você assume o controle da sua frequência, ou ela vai ser controlada pelas circunstâncias, pelas notícias, pelas crises, pelos problemas. A escolha é sua. E a escolha é agora. Existe algo muito mais perigoso do que a falta de dinheiro, mais destrutivo do que a falta de oportunidades, mais paralisante do que qualquer crise econômica. Esse algo é invisível. Ele está aí agora, dentro da sua mente, controlando tudo o que você faz e, principalmente, tudo o que você deixa de fazer. Esse inimigo se chama indecisão. Ninguém fala disso, mas eu vou falar agora porque é isso que mantém milhões de pessoas presas numa vida medíocre, cheia de frustrações. O maior problema das pessoas não é falta de recursos, é falta de decisão. Napoleon Hill, no livro Think and Grow Rich, escreveu algo que me marcou para sempre. A maior fraqueza da educação é não ensinar a tomar decisões. E ele estava certo. Pense bem, passamos anos na escola aprendendo fórmulas, decorando datas, resolvendo problemas que nunca vamos usar na vida real. Mas alguém ensinou você a decidir? Alguém ensinou você a dizer, eu vou fazer isso, e realmente fazer, sem olhar para trás? Não. Por isso a maioria das pessoas vive esperando algo acontecer para começar. Quantas vezes você já disse, vou fazer isso quando tiver dinheiro, vou começar quando as coisas melhorarem, vou abrir meu negócio quando a economia estiver boa. Eu te pergunto, quando isso aconteceu? Nunca. Porque esse momento certo que você espera não existe. É uma ilusão. E enquanto você espera, a vida passa. Eu sei disso porque eu vivi isso na pele. Depois que larguei a escola, eu estava completamente perdido. Eu fazia trabalhos pesados, trocava pneus, lavava carros, qualquer coisa para pagar as contas. Eu acordava todos os dias com a sensação de que a minha vida nunca ia mudar. E sabe o que eu fazia? Esperava. Esperava que algo caísse do céu, que alguém me desse uma oportunidade, que uma solução aparecesse, mas não aparecia. Até que um dia eu cansei, eu decidi. E foi aí que tudo começou a mudar. Sabe qual foi a minha decisão? Eu decidi que ia mudar minha vida. Não importava como. Eu não tinha dinheiro, não tinha diploma, não tinha experiência, mas eu tinha uma coisa, uma decisão clara e definitiva. E quando você decide de verdade, sem volta, algo dentro de você muda. E sabe o que é mais incrível? O mundo começa a mudar junto. Quando você não decide, você perde muito mais do que imagina. Porque não decidir também é uma decisão. A decisão de continuar onde está. E isso é cruel, porque a cada dia que passa, você se acostuma mais com essa vida medíocre. E isso mata seus sonhos aos poucos.
E aqui vai uma quebra de padrão. Pare agora, respire fundo e responda para si mesmo. O que você vem adiando há anos? Qual é aquela coisa que você sabe que mudaria sua vida, mas que você sempre deixa para depois? Seja honesto, porque esse é o ponto onde a maioria desiste. Elas querem algo, mas não têm coragem de decidir. Vou te dar um exemplo brutal. Quantas pessoas você conhece que dizem: um dia eu vou viajar, um dia eu vou abrir meu negócio, um dia eu vou sair desse emprego? E 10 anos depois, elas ainda estão no mesmo lugar? Talvez você conheça alguém assim. Talvez esse alguém seja você. Agora escuta isso. Indecisão é como um vírus que paralisa sua mente. Quanto mais você alimenta, mais forte ele fica. Até que você acorda e percebe que perdeu anos da sua vida esperando pelo momento certo. E sabe qual é a pior parte? Ele nunca chega. Nunca. Então eu vou te dar um conselho que pode salvar a sua vida. Tome uma decisão agora. Não precisa ser perfeita. Não precisa ter todas as respostas. Eu não tinha. Quando decidi mudar de vida, eu não sabia como. Mas sabe o que aconteceu? Cada passo me mostrou o próximo. E é isso que vai acontecer com você. Se você não decidir, nada muda. Absolutamente nada. Mas quando você decide, o jogo começa. E não existe nada mais poderoso do que uma decisão firme. Agora, eu quero que você faça algo por você mesmo. Ainda hoje, escreva em um papel a decisão que você vem adiando há anos. Só uma. Depois, coloque esse papel num lugar onde você vai ver todos os dias e prometa a si mesmo que não vai voltar atrás. Esse é o primeiro passo para sair da paralisia e começar a viver a vida que você merece. E escuta bem, não é o medo que impede você de decidir, é a falta de fé no que você pode se tornar. E essa fé só vem depois da decisão, nunca antes. Você quer saber qual é a diferença real entre quem constrói impérios e quem passa a vida inteira correndo atrás de contas? Não é inteligência, não é diploma, não é sorte. É a velocidade com que essas pessoas tomam decisões e a firmeza com que elas mantêm essas decisões. Os bilionários não esperam as condições perfeitas. Eles não ficam parados planejando cada detalhe antes de agir. Eles decidem rápido e assumem o risco. Enquanto isso, a maioria está presa no quando der, no um dia eu faço, no deixa eu pensar mais um pouco. E eu vou te dar uma notícia dura. Enquanto você pensa, alguém decide e pega o que poderia ser seu. Quer um exemplo? Elon Musk. Você acha que ele sabia como ia levar um foguete para o espaço quando decidiu criar a SpaceX? Não sabia. Ninguém sabia. Os maiores especialistas diziam que era impossível, que ele ia falir. E sabe o que aconteceu? Ele tomou a decisão e bancou. Mesmo quando tudo estava dando errado, ele manteve a decisão. E hoje, adivinha quem manda foguetes para o espaço? Agora eu quero que você se pergunte, quantas vezes você teve uma ideia incrível e deixou para depois? Quantas oportunidades passaram porque você estava esperando ter mais dinheiro, mais experiência, mais segurança? E como você se sentiu quando viu alguém fazer exatamente o que você pensou, mas não teve coragem de decidir? Dói, não dói? Sabe por que isso acontece? Porque você está jogando o jogo da massa. A massa espera. A massa pensa demais. A massa precisa da aprovação dos outros. E sabe qual é o jogo dos grandes? Decisão. Rápida, firme, sem olhar para trás. E aqui vai uma quebra de padrão para você refletir. A sua vida hoje é o reflexo das decisões que você tomou ou das que você não tomou. Pense nisso. Tudo que você tem agora é resultado de decisões passadas. Então, se você não gosta da sua vida atual, sabe o que precisa mudar?
A forma como você decide. Quer ouvir algo chocante? Um estudo da Universidade de Colômbia mostrou que as pessoas tomam, em média, 70 decisões por dia, mas apenas 1% dessas decisões são realmente significativas. Ou seja, passamos o dia todo escolhendo coisas irrelevantes. O que vamos comer, que roupa vestir, e adiamos as grandes escolhas que realmente mudam a nossa vida. E depois reclamamos que nada acontece. Eu vou te contar algo pessoal. Quando eu decidi mudar minha vida, eu não tinha nenhuma garantia, nenhum plano perfeito. Mas eu sabia de uma coisa. Se eu não decidisse naquele momento, eu ia continuar no mesmo lugar para sempre. E eu não queria isso. Então eu fechei os olhos e disse: acabou. A partir de hoje eu mudo. E mudei. Não porque as condições ficaram melhores, mas porque eu mudei antes das condições mudarem. Agora eu quero que você seja brutalmente honesto com você mesmo. Até quando você vai esperar? Até ter mais dinheiro? Até se sentir mais preparado? Até a economia melhorar? Sabe o que eu aprendi? Essas desculpas não acabam nunca. Elas só mudam de nome. E se você continuar esperando, daqui a 5 anos, você vai estar exatamente onde está agora, só que mais frustrado, porque o tempo passou. Então eu vou te fazer um desafio aqui e agora. Escolha algo que você sabe que precisa decidir e tome a decisão hoje. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer no seu lugar. E você vai assistir de longe a vida que poderia ter sido sua. E eu vou repetir algo que pode mudar tudo para você. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são as mais inteligentes, são as mais decididas. Elas erram, sim, mas cada erro as leva para mais perto do acerto. Enquanto isso, quem espera demais nunca erra, mas também nunca vence. Então pensa comigo. Você quer ser quem assiste ou quem faz acontecer? Porque a decisão é sua e ela precisa ser agora. Chegou a hora de eu te contar o que a elite não quer que você descubra. Não é um segredo complicado, não é um truque milionário escondido em cofres. É algo tão simples que a maioria despreza. E justamente por isso, quase ninguém faz. Quer saber qual é? Transformar a decisão em um hábito. Eu sei que parece simples demais para mudar a sua vida, mas escuta, é justamente o simples que funciona, porque é o que você pode aplicar agora. O que separa as pessoas que realizam dos que só sonham não é talento, não é sorte, não é inteligência. É a capacidade de decidir rápido e manter essa decisão todos os dias. Pensa comigo, você já tomou decisões antes, certo? E provavelmente já tomou decisões que mudaram a sua vida para melhor. Mas aí vem a pergunta, por que você não fez isso de novo? Porque você não transformou isso em hábito. Você fez uma vez, talvez 2, mas depois voltou para a zona de conforto. O que eu vou te ensinar agora é o que mudou a minha história. Quando eu estava perdido, sem dinheiro, sem estudo, sem futuro, eu entendi uma coisa. Se eu quisesse mudar minha vida, eu precisava tomar decisões corajosas todos os dias. Não uma vez, mas até que isso virasse automático. Então eu comecei. Pequeno, mas comecei. Lembro do dia em que decidi abrir minha empresa de limpeza. Eu não tinha experiência, não tinha plano, não tinha recursos. Tudo o que eu tinha era uma decisão inegociável. Eu vou fazer isso dar certo. E fiz. Em menos de 1 ano, eu estava faturando mais de $100.000. Isso naquela época era uma fortuna. Mas nada disso teria acontecido se eu tivesse esperado a coragem aparecer, se eu tivesse esperado ter todas as respostas. Eu não tinha. Eu só tinha uma coisa, uma decisão repetida, dia após dia, até virar parte de quem eu sou. Agora, eu quero que você entenda algo poderoso. Quando você transforma decisão em hábito, você assume o controle da sua vida. Porque você para de esperar as condições perfeitas, para de esperar aprovação, para de esperar motivação e começa a agir. E ação é o que move tudo. Vou te dar um exemplo prático para você aplicar agora.
Todos os dias, assim que acordar, escreva uma decisão que vai te aproximar do que você quer. Não precisa ser algo gigantesco. Pode ser: hoje eu vou ligar para aquele cliente. Hoje eu vou me inscrever naquele curso. Hoje eu vou começar meu canal. O importante é decidir e agir no mesmo dia. Se você fizer isso por 30 dias, eu te garanto, você vai olhar para trás e mal reconhecer a sua vida. E sabe por que a elite não quer que você descubra isso? Porque é simples demais. Porque se você aprender isso, ninguém vai conseguir te controlar. Você não vai mais precisar pedir permissão. Não vai mais viver preso em desculpas. Vai se tornar alguém perigoso para o sistema, porque pessoas que decidem são as que mudam o mundo. Agora, escuta bem. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Vão existir dias em que você vai ter medo, dias em que vai parecer impossível. E é justamente nesses dias que você precisa decidir de novo e de novo, até que isso vire parte do seu DNA. E aqui vai um teste rápido para você. Qual é a decisão mais importante que você está evitando agora? Aquela que faria tudo mudar, mas que você vem adiando porque tem medo. Pegue essa decisão e transforme em hábito hoje, porque se você não fizer isso agora, daqui a um ano vai estar no mesmo lugar, contando as mesmas desculpas. Lembre-se, não existe liberdade sem decisão, e não existe decisão verdadeira sem ação. Então, não espere mais. Comece agora. Agora que você entendeu tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta direta. Você está pronto para provar para você mesmo que é capaz? Porque não adianta assistir a este vídeo, balançar a cabeça e depois voltar para a mesma vida. Isso não muda nada. O que muda é ação. E a ação começa com um desafio. Aqui está o que eu quero que você faça. Pelos próximos 7 dias, sem falhar um único dia, assim que acordar, escreva no papel a decisão mais importante que você precisa tomar naquele dia. Só uma. E depois, haja. Não importa se parece pequeno, não importa se você tem medo. Haja no mesmo dia. 7 dias. É isso. Por uma semana, você vai treinar sua mente para fazer algo que a maioria não tem coragem. Decidir e agir sem desculpas, sem esperar o momento perfeito. E eu te garanto, se você fizer isso, você vai sentir uma força dentro de você que talvez nem sabia que tinha. Eu sei que agora você pode estar pensando, e se eu falhar? Deixa eu te falar algo. Você não vai falhar se não desistir. O fracasso não é cair, é parar de tentar. Então, mesmo que hoje você só consiga dar um passo pequeno, dê esse passo. Porque passos pequenos, repetidos com consistência, criam mudanças gigantescas. Agora, imagina comigo. Como seria a sua vida daqui a 7 dias se você começasse hoje? Melhor. Como seria daqui a 7 meses? Ou daqui a 7 anos? Tudo começa com esses próximos 7 dias. Essa é a diferença entre continuar preso ou começar a criar a vida que você sempre sonhou. E escuta bem isso. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai viver a sua vida por você. Ou você assume o controle agora, ou vai continuar sendo controlado pelo medo, pelas circunstâncias e pelas desculpas. Então aqui está o meu desafio para você. Pega um papel agora mesmo, escreve essa frase: eu decido. Embaixo, coloca qual é a decisão que você vai tomar hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. E depois, vem aqui nos comentários e me diz qual foi a sua decisão. Porque eu quero ver quem é que realmente vai fazer parte desse grupo de pessoas que decidem. Lembre-se, a vida não muda para quem espera. A vida muda para quem decide. E a pergunta é, você vai decidir agora? Lembre-se, o hábito mais simples, aquele que a elite não quer que você descubra, é o que vai transformar sua vida de dentro para fora. Ele está na consistência dos seus pensamentos, emoções e ações diárias. Cada pequena decisão que você toma hoje é um passo que molda o seu futuro.
E se você acha que isso é poderoso, espere até o próximo vídeo que está surgindo na sua tela agora. Nele, vamos subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, trazendo insights que vão fazer você se tornar 1% melhor do que é agora. E isso, acredite, muda tudo ao longo do tempo. Muito obrigado por estar aqui comigo. Te espero no próximo vídeo para continuar essa jornada de transformação e crescimento.